Sejam todos muito bem-vindos. O podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença está no ar. Me chamo Juliana Plete, sou coordenadora e autora dessa obra literária, que também faz parte do projeto literário Sensibiliza. E hoje a Julie e a Jalila estão aqui, também são coautoras do livro. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E a gente vai bater um papo, Obrigada. né, sobre esse livro, sobre a obra, sobre a escrita, né, do capítulo do livro. E para a gente iniciar, para a gente conversar, eu vou pedir, Jalila e Julie, para vocês se apresentarem para o público. Pode ser eu, começando por mim. Sou a Jalila, tenho 31 anos, sou aqui de Caxias, administradora. Perfeito. Eu me chamo Julie, também moro na cidade de Caxias do Sul, trabalho com recursos humanos na área da gestão. Muito bem, sejam bem-vindas, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo hoje, né, eu gostaria de trazer aqui a nossa temática central do livro, né, que se chama Caminhos de Coragem, Mulheres que iluminam e fazem a diferença no mundo. Então, dentro desse contexto, né, eu até já brinquei em outros podcasts, né, que a gente está sendo provocativo, né, a gente está, na verdade, encorajando caminhadas, né, novas caminhadas, e também a questão da inspiração, né, de iluminar, é também um reconhecimento, né? A gente reconhecer a nossa própria jornada e que as pessoas também possam reconhecer as suas, no sentido de inspirar, porque muitas vezes as pessoas, né, têm essa ideia de que, eu não sou fulana de tal para estar inspirando outras pessoas, né? E muitas vezes as nossas atitudes, a nossa forma de ser, a nossa própria jornada de superação, ela é uma inspiração, né? Muito mais do que a gente imagina, às vezes, né? E hoje vocês estão fazendo diferença no mundo porque vocês estão hoje trazendo a verdade de vocês estão trazendo as histórias de vocês, né? Então, eu gostaria que vocês trouxessem a perspectiva, a forma como vocês pensam também relacionadas ao título do nosso livro. Quem começa? Jalila, te dou a honra. De novo vamos lá. O Caminhos de Coragem é um livro que ele me ajudou muito a ressaltar várias histórias que por vezes ficam, como é que eu posso dizer, esquecidas, escondidas, e cada uma tem dentro de si uma força que o livro só ressalta. Perfeito. Julie. O propósito, né, que a gente tem, muitas vezes, a gente acaba deixando ele parado, que é o propósito de demonstrarmos para os outros que, com o que nós passamos, nós podemos encorajar pessoas a passar também por aquela fase. Porque o processo nem sempre é um processo bom. Às vezes o processo ele tem etapas que a gente fica se perguntando: será que eu vou conseguir passar essa etapa? E quando a gente descobre que existem pessoas que também já passaram por etapas parecidas com as nossas, a gente nos encoraja mais. Nós criamos um pouco mais de coragem, de perspectiva, porque a gente sabe que não somos as primeiras e nem seremos as últimas a passar por um processo que nem sempre é o que gostaríamos de passar. Então, esse livro, ele veio num contexto muito legal das histórias, assim, em geral. Eu falo pela minha porque se eu conseguir, você também consegue. Se eu não tinha um ânimo e você não está tendo agora, vai sem ânimo mesmo. Se eu não acreditava que era possível,
hoje eu digo que foi possível. Então, trazer hoje a perspectiva para que as pessoas, eu possa compartilhar do que foi vivido e eles entenderem que o processo pode ser passado e lá na frente a gente pode encontrar uma vitória, é a melhor forma de demonstrar esse livro. Perfeito. Realmente, Julie, uma das coisas que me chama a atenção, né? Porque eu disse até que essas duplas que foram formadas do podcast para os podcasts também não foram por acaso, né? Então, eu acredito muito que tanto a tua jornada quanto a da Jalila, né, são jornadas que se remetem ao seu interno, para que a gente ressignifique pontos para a gente poder avançar, né? Então, eu também queria que vocês compartilhassem com o público como foi, né, o processo de escrita, como foi olhar para dentro nesse momento mais introspectivo, né, para reviver, porque a gente acaba revivendo, né, momentos da nossa história, se emociona muitas vezes, traz aquele sentimento, né, e para colocar realmente em palavras, né, para a gente trazer mais para o concreto, toda aquela história que a gente viveu, e até mesmo o recorte que a gente quis fazer da nossa história, né? Porque a gente tem vários pontos de virada na nossa vida, a gente tem várias histórias para contar, né? E num capítulo a gente acaba trazendo um recorte. E eu queria que vocês compartilhassem como foi essa experiência, né? Da escrita do capítulo. Bom, então vou começar dessa vez, Jalila. Abrir a caixinha que a gente pensa que já foi lacrada é a parte mais difícil. A gente vai lá, abre ela e dela a gente relembra muitas coisas. E depois, até mesmo para fechar ela, é um pouquinho mais difícil, porque às vezes tem coisas que saem para fora de novo e a gente precisa colocar lá dentro da caixinha e fechar ela. Então, assim, relembrar as coisas, nos trazem, assim, uma atualidade, né, mas também nos traz, uma coragem de ver o que foi passado, de o que foi vencido, do mérito que a gente conquistou hoje, do que a gente pôde olhar para trás, a gente pode olhar para trás hoje e ver que tudo aquilo que foi vivido a gente conseguiu superar. Então, assim, a coragem, a superação, nos faz fechar a caixinha de novo, deixar ela paradinha lá e dizer: "Não, eu já venci ela, ela tem que ficar guardadinha lá no armário". Às vezes até, né, Julie, para aquele momento que a gente olha e diz assim, nossa, eu achei que estava assim, mas e que essa dentro dessa caixinha era dessa forma, nossa, mas nem mais está assim, né? Já mudou tanta Exatamente, coisa. exatamente. Muito bom. E já li ali para ti, como foi essa parte da escrita, né? Trazer também o teu olhar e a tua história. Conta um pouquinho pra gente. Para mim foi mais desafiador ainda, porque eu já tive. Acho que deu uma travadinha, Jalila. Jalila, tá nos ouvindo? Ah, agora voltou, Jalila. Pode falar. Voltou. Só para dar a minha lista, só por isso. Não, mas continuando, foi um desafio mais ainda por se transformar em capítulo, né? Então, toda a história, toda a tua jornada é diferente de uma forma que transforma o que já foi. Então, todo dia tem uma mudança assim. Acho que a tua internet está oscilando bastante. Mas acho que a gente conseguiu capturar um pouquinho aqui da ideia, né, de como foi.
Inclusive, eu quero também trazer, né, a questão de que muitas coautoras já compartilharam, né, que foi muito desafiador escrever esse capítulo, né, também compartilharam que foi um momento de cura, aonde puderam também olhar para suas histórias, né, e virar uma página, né, que agora é um novo ciclo. Muitas também que quiseram, né, transbordar, né, nessa sua história para compartilhar para o mundo, né, muita coisa já superada. Por mais que as histórias tenham temáticas ou títulos dos capítulos diferentes, né, a gente tem, querendo ou não, histórias que convergem, né, muito em vários aspectos. Opa, virou minha câmera. E em vários aspectos a gente acaba se conectando, né? Também acredito muito que talvez a gente esteja vivendo os mesmos momentos e em algum outro aspecto, né, a gente vê a vida de uma outra perspectiva ou uma outra realidade que muitas vezes a gente nem imagina e a gente acaba trabalhando um pouco, trazendo para gente, para dentro da gente, né, muito mais empatia. Então, eu parto do pressuposto que para a gente poder se desenvolver, para a gente poder evoluir no mundo, a gente precisa também absorver, né, perspectivas diferentes. Então, as histórias das outras pessoas acabam fazendo parte, né, essa partilha, ela faz parte aí do nosso desenvolvimento também, né? Então, eu acho muito importante um livro como esse, com histórias que muitas vezes parecem diferentes, mas que tem muitos pontos similares ou pontos de convergência, né? Porque o que a gente tem, eu brinco que eu acabei escolhendo a dedo, né? Essas coautoras, né? Como você, Julie, e Jalila também, porque são histórias de sucesso, são histórias de superação, né? E todas elas trazem sinais, né? É, e tem pontos de convergência. Então, o leitor, quando ele lê todas as histórias, ele vai entender, né, o que elas têm de similar, né, para que realmente a gente possa trilhar um caminho de coragem, né? Então, eu acredito muito nessa perspectiva. Jalila, acho que agora retornou aí a tua internet. Qualquer coisa, eu vou te sugerir para te fechar a câmera rapidinho para poder falar, né? Se caso tu vê que ela desestabilizar, só para a gente não perder a conexão. E eu vou destacar já, Jalila, vou começar aqui por você, destacando, né, um pouquinho aqui de um trecho que eu acabei trazendo do teu capítulo. O teu capítulo é Coragem é contagiante, histórias que inspiram ação. Então, eu trouxe aqui um trechinho, até para depois tu falar um pouquinho para a gente, né? Que é a partir de histórias transformadoras que grandes revoluções acontecem, tanto para a pessoa que é protagonista da história, como para as pessoas que acompanham a sociedade em que ela está inserida. A minha história é só uma das muitas histórias de superação. Vimos que se começarmos dando o primeiro passo em direção às metas que nós mesmos estabelecemos, conquistaremos qualquer coisa. Essas histórias, assim como a minha, nos inspiram a ação. Ou melhor, histórias que inspiram a ação começam quando paramos de nos vitimizar pelas circunstâncias que estamos e assumimos o compromisso conosco mesmos para que a transformação aconteça. Então, eu destaquei aqui, gostei muito que tu trouxe, né, dessa inspiração para a ação também, né, e essa questão, né, esse ponto, principalmente sobre a vitimização, né, independente da condição que a gente vive hoje, a gente trazer esse protagonismo, não só, e não a vitimização. Então, compartilha com a gente um pouquinho dessa tua ideia voltada para o capítulo. Eu acredito que todos nós temos uma jornada diferente, e a minha não podia ser diferente, né? Eu sou uma pessoa com necessidade especial que sempre
querendo ou não, fui tratada de maneira diferente. Só que o diferente para mim era normal. E daí, quando eu comecei a ver que não era normal, eu comecei a reverter a situação, virar a caixinha. Por isso que eu digo que eu nunca me vitimizei, porque eu sempre lutei porque o que eu gostaria, qual que era o meu objetivo, minhas metas. Por isso que eu falei disso, de não se vitimizar. Perfeito, Jalila. E tu é uma inspiração, né, para todos nós também, né? Vem aí se desenvolvendo principalmente nesses últimos anos aí de uma forma de potência. Ainda tem muito ainda para compartilhar com o mundo. E já começou aqui também contando um pouco mais da tua história no capítulo. E agora eu quero compartilhar um pouquinho do trecho do capítulo da Julie, né? Ambos os capítulos eu me identifico, né? Pela abordagem. E o capítulo da Julie é a mulher que eu quero ser, né? E acho interessante aí porque também se remete ao protagonismo, né? E também uma tomada de decisão. Descobri que o renascimento raramente é barulhento. Ele sussurra, ele pede calma, ele cresce no invisível. Não veio em forma de um grande acontecimento, não houve uma reviravolta repentina, nem uma salvação milagrosa. Veio em fragmentos. Em cada decisão pequena, em cada limite que aprendi a impor, a cada lágrima que deixei cair sem me culpar. Renasci quando aprendi a respirar de novo, mesmo quando o ar parecia pesado. Renasci quando escolhi o silêncio ao invés da explicação. Renasci quando percebi que não precisava provar nada para ninguém. Foi nesse processo que eu aprendi o verdadeiro sentido de renascer. Nossa, eu me emociono lendo, eu tive que me controlar aqui, porque é muito inspirador também, Julie. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso e como foi ouvir também, né? Um trecho do Aham. capítulo. Quando a gente ouve assim a nossa história, ela emociona um pouquinho, né? Que tu acaba abrindo a caixinha, tu vive ela de novo, né? Então, assim, a gente pensa às vezes que a mudança ela vai vir radical. Ah, mudei agora, hoje eu dormi sendo uma pessoa e acordei sendo outra. E não é. A gente vai aprendendo diariamente que a gente pode ser um pouquinho melhor, com cada coisa que acontece, cada acontecimento que vai passando, a gente pode melhorar. Então, assim, eu descobri aos poucos que eu era capaz de mudar. E eu esperava, quando os fatos ocorriam, eu esperava que a minha vida virasse o 360 na hora. Não, eu quero dormir, mas eu quero acordar outra vida. E quando eu descobri que não era dessa forma, que era pedacinho por pedacinho, passo a passo, foi onde eu consegui ir alcançando os objetivos e saindo daquela vida, buscando uma melhora diária. Então, foi exatamente isso, assim, quando eu deixei de teimar comigo mesmo, quando eu percebi que não era daquela forma, mas que era uma forma de crescimento diferente, foi onde eu consegui ir buscando um renascimento. Perfeito. Até uma questão de aceitação também, né, Julie? E dentro dessa decisão, né, trilhar, né, principalmente o que o teu título diz, né, que é a mulher que eu quero ser, né? Então, se redesenhar. Bem E, isso. e também eu queria trazer aqui e perguntar, né, para vocês, é, com relação à parte do capítulo, assim, o que foi mais desafiador de trazer? Eu acho que tu já trouxe aqui para a gente uma ideia, né, Julie? É, eu acabei trazendo, né, o porquê de ser desafiador, porque, como eu trouxe lá no início, a questão de a gente se ver, né, inspiração para outros, né, e encorajar também as pessoas a escrever o seu capítulo, né? Então, se tu puder compartilhar com a gente também um pouco dessa perspectiva.
Como é uma história de vida real, o que mais desafia é pôr palavras para escrever o livro. Não expondo pessoas, expondo fato, mas, com a clareza de que aconteceu, de que vai, melhorar, vai acontecer, mas, sem deixar ninguém magoado no conto dessa história. Então, assim, o que eu mais me preocupei, o que mais me desafiou foi, realmente como pôr no papel. Como eu vou pôr no papel a Em minha palavras. história é, como eu vou, que palavras usar para que eu não, magoe ninguém que passou pela minha história, que eu não exponha ninguém que passou pela minha história, mas que eu conte a minha história. Então isso foi o que mais me desafiou. Eu gostei muito de ler o teu capítulo, gostei muito mesmo, porque é um capítulo gostoso, que tu quer entender a história, né? Acredito que muitas mulheres vão se identificar também. Eu me identifiquei muito com a tua história e acredito muito que é sobre isso, né? Esse livro, ele é uma soma, como eu falei, a gente faz várias costuras e, e o teu capítulo, ele se remete a gente repensar, né? O que que, como que a gente quer ser, né? Digamos, ou traçar, ou trilhar, né? Esse caminho de coragem, né? Como que a gente quer que ele seja, né? E como fazer isso, né? Então, eu acho que é bem importante trazer isso, a reflexão, né? A Jalila, em outro ponto, ela traz como contrapartida, né, a coragem, ela faz a gente refletir realmente qual o sentido de coragem, quais os tipos de coragem que a gente tem, né, e que é possível. Ela trouxe, inclusive, no capítulo dela também, algumas inspirações de mulheres corajosas, né, que também inspiram a caminhada dela. E também traz, eu tô falando, Jalila, eu não tô te ouvindo, não sei se tu caiu, se tu tá aí, se tu consegue falar. Eu tô aqui, eu tava fazendo os testes para ver se era minha, era, mas teve um momento Tá travando ainda. aqui pelo menos tá tudo certo. Conexão. Não sei o que foi. Beleza. E é sobre isso, né? Essas histórias realmente de inspiração. Então, a gente vai agora finalizando, né, já o nosso podcast, e eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem para o nosso público, uma mensagem final aqui, antes da gente convidar o pessoal aí para estar conosco no lançamento. E a coragem nunca falte, que a lembrança de que a gente pode melhorar sempre venha nos nossos pensamentos. E que quando nós olharmos para o ontem, a gente lembre e queira ser um pouquinho melhor hoje, e que amanhã nós possamos ser muito melhor que hoje. Então, a acreditar naquilo que a gente não vê, mas que sabe que é capaz de acontecer na nossa vida. Obrigada, Julie, por compartilhar essa inspiração também e nos fazer pensar. Jalila, consegue falar? Acho que não está conseguindo. Mas, enfim, vamos então convidar, né, o público a estar com a gente no dia 16, né, Julie, de novembro, a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos estar ao vivo pelo YouTube com o lançamento oficial online do nosso livro digital. E vou te pedir para te convidar aos público, Julie, a se mobilizar. Será uma experiência maravilhosa, inesquecível. Então, venham, participem, porque os acontecimentos e os relatos
e a forma de como foi passado para o papel é uma inspiração para que a gente tenha uma vida diferente. Perfeito. Inclusive, nós vamos estar num domingão, né? E acho que a Jamila voltou. Vamos estar aí num domingão e vamos fazer um programa diferente nesse domingo, né? A partir das 10 horas da manhã, todas as coautoras vão passar, né, durante o dia, conosco, ao vivo, compartilhando como foi o seu capítulo, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor e para que vocês todos possam também estar contribuindo com a entidade social, que uma parte da venda do nosso livro digital é revertido para as Amigas de Peito e Alma, que é um instituto localizado aqui em Caxias do Sul, fica sediado no Hospital Geral. O instituto também é responsável pelo banco de perucas, né? Então, esse instituto atende mais de 40 municípios, né, hoje. Então, é um instituto que acaba se envolvendo desde o suporte para as mulheres que são acometidas pelo câncer de mama, até mesmo para a aquisição de clipes mamários, que é um marcador para aquelas mulheres que não conseguem via SUS, né, ou além da cota que o SUS, né, permite, possa ser retirado o nódulo de uma forma mais precisa, né, e também pelos exames genéticos, né, e são responsáveis, então, pelas perucas, né? Então, esse banco de perucas, eles fazem empréstimo de perucas para as mulheres, então, que passaram, né, pela queda de cabelo, também banco de lenços e também de toucas, né? Então, quem quiser saber mais, também em breve vai conhecer, porque a gente vai tá compartilhando mais o Instituto nas redes sociais, mas nós estamos agora além, né, da venda do livro, né, da arrecadação desse percentual destinado para a instituição, a gente está em pleno vapor da campanha Seja um Coração, né, que até dia 15 de novembro a gente vai estar se mobilizando, e essa campanha, né, ela também, as voluntárias do Instituto, elas confeccionam almofadas no formato de coração, que para trazer mais conforto, né, para as mulheres logo no pós-cirúrgico, onde elas precisam apoiar o braço e realmente é muito dolorido para as mulheres que passaram pela retirada ou do nódulo mamário ou até mesmo da mama, né? Então a gente está fazendo essa campanha nesse momento, fazendo arrecadação então de tecidos, né, ou de incentivos para que a gente possa levar, né, para a instituição, então, os tecidos para a confecção das almofadas. Então, quem quiser também participar da campanha, quiser se engajar com a gente, é só entrar em contato. E, Jalila, eu tinha pedido para a Julie deixar aqui a mensagem final, vamos ver se tu consegue agora, se a conexão melhorou e tu consegue falar. Eu acho que melhorou. Vamos lá. Venham participar com nós, vai ser uma jornada incrível e transformadora, como foi até agora, e contamos com vocês. Exatamente, vamos nos unir aí no dia 16, né? E quero agradecer a participação de vocês no livro, é uma honra, né? Vocês são mulheres de grande potência, né? Que com certeza já estão contribuindo para o mundo de alguma forma, né? Desde a inspiração, agora até mesmo com o capítulo, né, do livro. Então, estamos iniciando essa jornada aqui também dos podcasts. Em breve vamos ter mais outros momentos que a gente vai estar compartilhando mais as nossas ideias, trazendo um pouco mais das histórias, né? E também, meninas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, também está disponível aqui. Está disponível aqui para vocês perguntarem, ou se vocês quiserem também fazer alguma pergunta entre vocês. Tudo certo da minha parte. Então, quero desejar um bom lançamento para nós em breve. Estaremos aí com o público ao vivo. Então, não fique de fora, participe com a gente e entre nessa jornada de coragem também.
Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo podcast. Tchau!